Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Horato. Hoje eu vou falar sobre inversão de valores. Esse é um termo que está sendo muito usado, está em moda, digamos assim, nos últimos anos, principalmente depois da polarização da política, depois da Lava Jato e da exposição a público de uma série de escândalos, na verdade, centenas e centenas de escândalos protagonizados por presidente, ex-presidente, deputados, senadores, vereadores, governadores e assim por diante, além de outros servidores dos três poderes e também de todos os entes federativos, ou seja, da União dos Estados e dos municípios. Um dos maiores aí, recente, que aliás começou a ser praticado no governo do ex-presidente Bolsonaro, é o assalto de mais de 6 bilhões de reais de dinheiro de aposentados e pensionistas, que no primeiro mês do governo do atual presidente Lula, do PT, Partido dos Trabalhadores, supostamente o partido que defenderia o povo brasileiro, os trabalhadores, essa prática vinha da ordem de 400 milhões por mês, que era surrupiado da poupança e da pensão de trabalhadores brasileiros. Aí chegou ao cúmulo de aumentar para mais de 2 bilhões por mês. Vejam bem, nos últimos meses, até a Controladoria Geral da União, a CGU, juntamente com a Polícia Federal, investigarem e denunciarem, trazerem a público essa coisa, esse rombo bilionário que estava sendo feito contra trabalhadores no atual governo, que já tinha começado no governo anterior, embora os representantes e defensores do governo anterior estejam tentando se safar e atribuir só ao atual. Não, começou no governo do Bolsonaro isso. Lá em 2019, já no primeiro ano de governo dele, começaram a assaltar os aposentados e pensionistas. E o que espanta é que agravou no atual governo, que deveria ter coibido essa prática. Até porque o ex-ministro da Previdência Social, o Carlos Lupe, do PDT, Partido Democrático Trabalhista, alinhado historicamente com o PT, Partido dos Trabalhadores, ficou sabendo o ano passado, em março do ano passado, ele ficou sabendo que isso estava acontecendo. E ele deveria ter tomado providências imediatas para cessar essa roubalheira, mas ele ficou quieto. Ele fez a egípcia, fingiu de morto. É isso que o cara fez, o ministro da Previdência Social, de um partido que se diz protetor de trabalhadores, fingiu de morto quando soube que estavam roubando quase 2 bilhões de reais por mês de trabalhadores, aposentados e pensionistas. Sendo que ele que tinha o poder para coibir isso de imediato, não fez. Aí fica triste. Então, esse é um dos escândalos, são dezenas, centenas de escândalos aí desde 2003, digamos assim, quando o atual presidente assumiu o primeiro mandato. Já em 2003, 2004, 2005, começaram a aparecer as denúncias. Quem não se lembra daquela imagem de um diretor do Correio recebendo propina? Foi a primeira denúncia que veio, uma série de outras. Lá na época dos 3, 4 primeiros mandatos do PT, 2 do Lula e 2 da Dilma, já tinha uma relação de quase 170 escândalos de desvio público dentro do governo, de desvio de dinheiro público. Então, é disso que nós estamos falando. E daí, isso seria uma prática, um desvio ou melhor dizendo, uma inversão de valores, se todo mundo aceitasse isso como normal. Mas a grande maioria esmagadora, seguramente 98, 99%, não aceitam isso como normal. Então, isso não é, como nós já dissemos antes, não é
uma inversão de valores. Agora, as pessoas que julgam isso normal, elas sim têm os seus valores desvirtuados. Assim como todo criminoso, independente do tipo de crime que cometa, seja contra a vida, seja o tráfico de droga, contrabando, descaminho, seja o que for, não importa o que tipo de crime que o cara cometa, ele acha aquilo que é certo, é normal. Mas isso não significa que, porque o criminoso, seja ele político ou não, acha que o que ele está fazendo, o crime que ele está cometendo é normal, que o resto da população vai achar, aliás, o resto da população que está bancando tudo isso, sem querer, contrariado, e pior, impotente, sem saber o que fazer para coibir isso. Então, definitivamente não há inversão de valores. Há, sim, uma prática estimulada, sim, por leis frouxas, governo frouxo, poder judiciário frouxo e assim por diante. Principalmente leis frouxas, até porque o poder judiciário fica com mãos amarradas quando as leis que protegem os bandidos são mais condescendentes, são mais lenientes para com o bandido do que para com as vítimas. Aí, infelizmente, o juiz, o ministro do Supremo Tribunal, do Tribunal do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, os desembargadores nas várias unidades da federação, são obrigados a atender aos pedidos dos advogados dos criminosos e soltar os caras, ou relaxar a pena, ou enfim, conceder benefícios, conceder uma série de vantagens previstas em lei. Aí o poder realmente, aí quem fica impotente não é só o povo, a sociedade. O poder judiciário também fica impotente. E a polícia também fica impotente também. Tirando a banda podre da polícia, os corruptos, o lado bom das polícias de todos os estados, seja ela polícia civil, polícia militar, polícia federal, o lado bom cumpre o seu trabalho, corre atrás do bandido, prende, mas daí vem uma lei frouxa e manda o juiz soltar. Uma lei frouxa feita por um poder legislativo, esse sim frouxo, e um poder executivo igualmente frouxo, que permite esse tipo de coisa. Mas definitivamente nesses casos específicos, que fique bem claro que não há inversão de valores, mas há frouxidão, a covardia, há um excesso de zelo e proteção para com os bandidos. Mas os valores são os mesmos. Para nossa alegria, para nossa, no mínimo, satisfação, pelo menos isso, os valores são os mesmos de 10, 20, 30, 100, 200 anos atrás, guardadas as devidas proporções, evidentemente. Mas quando se trata de ética, de caráter, de respeito ao próximo, de respeito ao dinheiro público, de espírito republicano, de respeito às leis, os valores são rigorosamente os mesmos. Quem não respeita tenta desvirtuar a coisa dizendo que há inversão de valores, mas obviamente em benefício próprio, em causa própria. Só que isso não se aplica, definitivamente não se aplica, e vocês haverão de concordar comigo. Aliás, quem concordar ou discordar, comente aí aqui embaixo, por favor. Vamos trocar ideias sobre isso, com respeito, evidentemente, sem insultos, sem ameaças, que isso é coisa de gente baixa, e as pessoas que me assistem são pessoas extremamente inteligentes, são pessoas extremamente respeitosas e capacitadas para discutir qualquer tipo de assunto em alto nível, com respeito, assim como nós fazemos aqui, embora em alguns momentos não pareça, tamanha a nossa indignação com tanta bandalheira que existe por aí. Mas acredito que vocês compactuem comigo essa mesma indignação, porque a indignação é própria daqueles que não aceitam o mal, que o mal prevaleça, que a injustiça, que o banditismo cresça, que a criminalidade cresça, que a violência cresça. Tá bom, meus queridos e minhas queridas? É isso. Então,
Graças a Deus, os valores são os mesmos e é tudo uma questão de conhecimento, prática e zelo. É isso. Um grande abraço a todos, gratidão eterna. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Um grande abraço novamente, saúde, sucesso, um beijo e tchau. Até mais.